Quero ler novamente o texto de João, capítulo 3, versículo 16 e 17, famoso João 3 e 16, né? E também agora o 17. Vamos ler aqui um pouquinho mais. João 3,16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, novamente repetindo nessa ideia, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados, aqui nós falamos então já de manhã, e eu quero enfatizar ainda mais à noite, sobre essa ideia do amor de Deus, né? O amor de Deus, nós falamos que o amor de Deus é como um abrigo, uma casa, um lugar de segurança, um lugar de refúgio, um lugar de proteção, né? E o amor de Deus, ele fala disso. Também vendo o amor de Deus como um lugar, como uma posição, mas também vendo o amor de Deus como uma pessoa. Jesus é o amor de Deus, né? Jesus é o amor de Deus. Então falamos bastante sobre isso. Hoje eu quero conversar, e também falei sobre a condenação, né? E a proteção, esse amor nos protege do quê? E a maior proteção, o principal inimigo, a principal ação pela qual precisamos ser libertos, protegidos, é a condenação. A condenação está aí fora, né, querendo nos pegar, né? Mas Jesus Cristo já nos deu, o amor de Deus nos proporciona um lugar de segurança, não viver, né, nessa condenação. E entrando um pouco mais hoje nessa mensagem de agora à noite, outra forma de ver o amor de Deus que eu queria pensar com você, meditar com você, é ver o amor de Deus como, por exemplo, uma moeda, né? Uma moeda, toda moeda tem dois lados. Toda moeda, né, ela tem dois lados. Eu tenho uma moeda aqui, não, essa moeda é muito barata, vou pegar uma mais poderosa aqui, né? Uma moeda mais poderosa, não tem mais moeda, vai ter que ser essa aí mesmo. Toda moeda, ela tem dois lados, né? Ela tem ali a parte do número e tem a parte da cara. A cara é a coroa, não é verdade? Toda moeda, ela tem dois lados. O amor de Deus, né, uma moeda para ter valor tem dois lados. O amor de Deus, né, o valor, o poder do amor de Deus é justamente também dois lados. Eu quero colocar assim. Qual é esses dois lados? O texto de João 3,16 mostra esses dois lados. Um lado do amor de Deus é: eu não quero que você pereça. O outro lado do amor de Deus é: eu quero que você tenha vida eterna. Ou seja, o amor de Deus ao mesmo tempo oferece o não perecer, mas também oferece a vida eterna. Oferece uma vida, oferece o contrário do perecer, que é ter vida. Um lado está o não perecer, através de todo o processo da condenação sobre os homens. Então, falamos sobre a condenação. Um lado da moeda, o amor de Deus nos protege da condenação, né, do perecer através da condenação. A maior forma de todo perecimento que existe com a raça humana tem origem nessa condenação, ok? E o outro lado dessa moeda tem a vida e vida em abundância, né? Tem a vida e vida em abundância. Então o amor de Deus proporciona isso para nós. O Pai nos ama tanto que não quer que a gente sofra, não quer que soframos debaixo da condenação, mas que nós tenhamos uma vida plena, que a gente experimente, né, a plenitude desse amor. Por isso o tema dessa mensagem é o amor pleno de Deus. O que é o amor pleno de Deus? Experimentar no não perecer, eliminar o perecimento, eliminar todo o processo de perecimento que vem da condenação e usufruir da abundância, da graça, da vida eterna, da vida de filho de Deus. Ou seja, essa vida abundante, podemos dar um outro nome para essa vida abundante: a vida de filho. A vida de filho. Vida de filho é igual vida abundante é igual vida de filho. Ou seja, você quer ter uma vida abundante? Viva como filho de Deus. Você quer ter uma vida mais ou menos, viva debaixo da lei, viva, enfim, você vai ter uma vida, mas não a vida abundante. Vida abundante é a vida de filho de Deus. Por quê? Porque a vida de Deus você vai usufruir da herança do Filho de Deus. Deus tem para você e para mim
essa plenitude dessa vida e dessa nossa herança. É como a ideia, pense um pouquinho comigo na ideia do povo no Egito, lá com Moisés, né? Lá com Moisés, a história de Moisés. O povo no Egito, Deus queria ao mesmo tempo livrar o povo do Egito, livrar o povo do perecimento de viver no Egito, viver debaixo de condenação, ou seja, algum dia um faraó condenou o povo hebreu a ser escravo. E a partir da escravidão, dessa condenação dada por um faraó, os demais faraós foram mantendo esse processo de condenação e o povo ficou sofrendo. Até que Deus envia Moisés, você conhece a história, não vou até a história. Mas o amor de Deus está onde? Deus quer livrar o povo dessa condenação no Egito, queria livrar o povo da condenação do Egito, mas não queria apenas tirar o povo do Egito da condenação, queria levar o povo aonde? A terra prometida. Então veja bem, você tem o amor de Deus, tirando da condenação, tirando do Egito, com mão forte, né? Vencendo todos os demônios do Egito, mas também levando o povo para a terra prometida. E quando fala terra prometida, é importante entendermos quando fala essa expressão, uma terra que mana leite e mel. Manar leite e mel também fala de vida abundante. Ou seja, esse manar leite, mel é uma fonte que sempre gera leite, sempre gera mel. Ou seja, algo inesgotável, algo que sempre está jorrando, que é a vida eterna. Queridos, olha que coisa interessante, como a Bíblia, ela se complementa, Velho Testamento e Novo Testamento. A condenação da qual Jesus nos livra, isso aqui é um ponto que eu quero trabalhar com você nessa mensagem. A condenação da qual Jesus nos livra, e nós precisamos entender isso, é um sistema, tem uma forma de agir. Queridos, a condenação, ela é um sistema, ela é como um programa de informática num computador, é um sistema, ou seja, ela gira em torno daquele sistema. Ela tem uma forma de agir, tem uma alimentação, ela sempre vai, os processos são repetitivos. Queridos, isso é uma coisa que, se eu e você descobríssemos isso, você nunca sofreria. Por quê? O diabo é sempre igual. O diabo, ele faz mal e sempre age do mesmo jeitão. É fácil de descobrir, não é muito difícil, né? Agora, a condenação é um sistema, é uma forma de agir. Como é esse sistema? A condenação, quando eu falo sistema, ela tem uma legalidade. Qual que é a legalidade da condenação? O pecado. Queridos, todo processo de condenação tem uma legalidade, o pecado. Ou seja, o diabo vai querer fazer mal para a tua vida e ele está se baseando nisso, no pecado. Você é um pecador, por isso você vai sofrer. Eu quero que você ouça o que eu vou falar agora. Sabe por que o vírus está querendo entrar na sua vida? Diga para mim, por quê? Porque o diabo está dizendo que você é pecador. Porque você é pecador, eu vou mandar um bichinho, bem cabeludinho assim, como diz a minha mãe, é bem cabeludinho assim, né? Você viu no desenho do Corona? Ele é meio cabeludinho, assim, meio espinhoso assim, né? Eu vou mandar um bichinho, sabe por que ele vai fazer mal para você? Porque você é um pecador. Quantos diz não é? Diz, não sou. Diga assim, eu não sou pecador. Alguém falou com fé isso? Não? Diga de novo, eu não sou pecador. Logo, eu não preciso aceitar nenhuma doença. Vocês estão entendendo o sistema? O sistema é, você é um pecador, eu vou jogar uma doença e você vai ter que ficar doente. Alguém diz não? Não, eu ia falar amém. Alguém diz não? Diga aqui não. É um sistema, querido. A condenação é um sistema. Ela joga uma ficha para você. Você vai perder o seu emprego. Você vai ter problema financeiro. Sabe por quê? Porque eu trato assim os pecadores. E aí os santos dizem? E os santos dizem? Não. Diga assim, eu não preciso sofrer nenhum mal, porque eu não sou mais pecador. Se eu não sou pecador, eu não sou condenado. Vocês estão entendendo? É importante entender isso. Todo o sistema
esse sistema da condenação tem uma força maior que a força humana. Queridos, não tem o que fazer. A condenação e todo o sistema de condenação, ela é mais forte do que qualquer ser humano. Mais forte. Não tem sabedoria, não tem inteligência, não tem dinheiro. Está aí, ó. O mundo parado, uma nação, por exemplo, como os Estados Unidos, riquíssimas, está de joelho diante da doença. Não tem arma bélica que resolva, não tem dinheiro que resolva, não tem influência, não tem. Queridos, o sistema, ele é forte, muito forte. A única forma de vencer a condenação é por algo mais forte do que a condenação. E algo mais forte que a condenação é o... Isso aqui está exemplificando o que hoje? A moeda representa o que eu falei aqui hoje? O que é mais forte que a condenação? Você falou com muita timidez. O que é mais forte do que a condenação? O amor. Meu Deus, que coisa tremenda isso. O que significa isso? Não adianta tentar lutar contra a condenação. Ela é mais forte. A única forma de vencer esse sistema chamado condenação é através de algo mais forte que esse sistema. E algo mais forte que esse sistema é o amor de Deus através de Jesus. Que coisa tremenda isso. Mas também existe palavras. Eu falei isso de manhã. Esse sistema, então, ele tem uma legalidade, ele é mais forte do que qualquer ser humano, e ele tem uma forma de chegar até a pessoa, através de palavras. Ou seja, o sistema de condenação lançará palavras de morte contra a sua vida, palavras de destruição contra a sua família, palavras de destruição contra a sua família. Por quê? Porque ele diz que você é um pecador. E aí, como que você se blinda dessas palavras? Como que você se protege dessas palavras? Dizendo o quê? Eu não sou pecador e eu sou amado. Diga assim comigo: as palavras da condenação não afetam a minha vida, não afetam a minha família, porque eu não sou pecador e eu sou amado de Deus. Os que estão aqui podem aplaudir, você pode dar um monte de joinha aí, não? Um monte de joinha aí, um monte de joinha. Eu estou dando aqui, ó, joinha, joinha, joinha. Aleluia. Meu Deus, que coisa tremenda isso. Alguém está ouvindo isso? Não. Mas então o perecer acontece por um processo chamado condenação. De novo, guarde isso. A condenação, a forma dela agir na vida do ser humano é um sistema, é um projeto, é que nem um programa de computador. Tem uma legalidade, tem uma força e ela tem palavras. Olha que coisa interessante. Ela tem uma legalidade, ela tem uma força e ela age através de palavras. E a única forma de vencer isso é através do amor de Deus, através daquilo que Jesus fez por nós. O amor de Deus veio nos livrar desse processo terrível, a condenação pela qual perecemos, colocar um fim nesse processo. Queridos, o amor de Deus veio colocar um fim nesse processo. Guarde isso. E alguém diz aleluia. O amor de Deus veio colocar um fim nesse processo. Ele veio formatar o computador. Ele veio acabar com esse programa, esse vírus, essa desgraça. Alguém diz aleluia. O amor de Deus veio nos livrar desse processo terrível, a condenação pela qual perecemos, colocar um fim nisso. Anulamos o processo do perecer, estabelecendo outro processo. Então tira o programa chamado condenação, tira esse vírus, tira esse sistema e coloca outro. Qual é esse processo? O processo de vida abundante. O processo de vida abundante, o processo de vida eterna. Então o amor, ele tira o processo da condenação e ele coloca um outro processo, um outro sistema chamado vida eterna. Esse também tem um processo. Deixa eu explicar rapidinho o processo da vida eterna. Assim como o da condenação tem um processo também na vida eterna. Ou seja, a obra da cruz coloca o fim na legalidade, o pecado. Amém? Ou seja, a obra da cruz botou fim no pecado, então você não é mais pecador. Diga assim comigo: por causa da cruz de Cristo, eu não sou mais pecador.
Pronto. Foi você que venceu o pecado ou foi Cristo? Foi você que venceu o pecado ou foi Cristo? Aonde que ele venceu o pecado? Na cruz. Então não tente vencer o pecado. Jesus já venceu. Alguém diz aleluia. E a ressurreição implanta um novo processo. A ressurreição implanta um novo sistema. Oh, que coisa linda isso. E agora como que funciona o processo, novo processo da vida eterna? Na condenação tinha uma legalidade, tinha uma força e agia através de palavras. Aqui foi tirado esse processo, esse legalidade, né? A ressurreição colocou algo novo e o que mais? Agora esse processo funciona através também de palavras. Queridos, agora são através das palavras que o processo de vida acontece. Entenda isso, queridos. A sua salvação, no sentido não de vida eterna, ir para o céu, a sua salvação, ficar livre do mal, ficar livre dos ataques das trevas, implantar um sistema de bênção na tua vida, viver a plenitude no seu negócio, queridos, isso funciona através de um sistema. Qual sistema? Eu sou santo, eu sou filho, o pecado acabou, eu tenho a vida da ressurreição, e agora eu recebo palavras reveladas, e eu declaro essas palavras. Queridos, não tem como você sair disso, não tem outro jeito de funcionar esse sistema, somente através de palavras. Queridos, você tem que anular as palavras da condenação, e você tem que implantar as palavras de vida. Diga assim comigo: eu anulo as palavras de condenação, e eu implanto as palavras de vida abundante. Alguém pode dar um aleluia, um glória a Deus, um joinha aí, aleluia. Pegaram essa ideia do amor de Deus? Então o amor de Deus tem os dois lados, não perecer e vida eterna. O não perecer tem um sistema, a vida eterna também tem um sistema. Falamos sobre isso aqui. Deixa eu ler um outro texto que dá para a gente aplicar outro texto muito conhecido da mesma forma, mas de um outro texto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, você conhece esse texto, eu vou ler aqui. E não vos conformeis com este mundo. Em outras versões também diz com este século. É muito importante essa tradução também. Mundo ou século. Não vos conformeis com este século. Em outras versões diz não vos conformeis com este mundo. Já vou explicar por que essa diferença. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, nesse texto está exatamente João 3,16. Aonde que está esse João 3,16 dentro de Romanos 12, 2? João 3,16 diz: o Deus amou o mundo de tal maneira para aquele que nele crê não pereça. Onde que entra o não perecer aqui? E não vos conformeis com este século. Ou seja, se você se conforma com este século, ou em outra versão, com este mundo, você está perecendo. O perecer é se conformar com este mundo. Ou seja, quando as trevas diz, você vai ficar doente, ela está querendo implantar um processo de perecimento, entende isso não? Em outras palavras, você está conformado com isso não? O diabo diz, você vai ficar doente, você vai se conformar com isso? Você vai entregar, como diz outro, vai entregar os bets tão fácil assim? Eu vou ficar doente mesmo, já vou comprar um anti-inflamatório, já vou comprar um remédio, já vou comprar um cloroquina, Sabe do quê? Tem gente que é assim, eu acho que eu estou ficando doente, eu já vou pedir dispensa no serviço, né? Na verdade ele quer dispensa, ele não quer, né? Mas deixa para lá. Vocês estão entendendo aqui? Não vos conformeis. O que é esse conformeis? Não tome a forma. Peraí. Não tome a forma do quê? Do que a condenação está dizendo que vai acontecer. A condenação está dizendo, você vai ficar doente. Você vai perder o casamento. Os seus filhos vão sofrer.
Você vai se conformar com isso? Você vai assumir a forma dessas palavras? Não. E o que a Bíblia diz? Você é uma bênção, você é filho de Deus, você vai ser abençoado. Você vai tomar a forma do sistema que a condenação está querendo implantar para você perecer, ou você vai tomar a forma do que a palavra de Deus está dizendo sobre você e o que você já é. Não vos conformeis com o que a condenação está dizendo. Não se conforme. Meu irmão, agora assim, estufa o peito, enche o peito de ar, mas assim, do ar que você está respirando, mas também do ar da fé. Vamos, se eu pudesse falar assim, né? Diga assim comigo: toda pandemia vai passar e eu não serei atingido. Amém. Aleluia. Não vou. Eu não aceito isso. Teu casamento vai acabar. Não aceite isso. Seus filhos não sei o quê. Não aceite isso. Você vai ficar desempregado. Não aceite isso. Os chefes fazem uma reunião, seguinte, se não melhorar, vou mandar embora. Eu não serei mandado embora. Eu não vou. Vai dar certo. Eu não aceito as palavras desse mundo, desse sistema. Alguém está ouvindo essa mensagem? Não. Eu estou gostando, não sei você, mas está bom isso aqui. Meu Deus, olha que coisa tremenda. Amados, não perecer pela condenação. Não vos conformeis com este mundo. Por que eu falei mundo e século? Porque a palavra mundo no grego não é cosmos. Quando fala cosmos, seria o planeta mundo, planeta Terra, né? O planeta Marte, o planeta Mercúrio, o cosmos, aí as estrelas, as galáxias, aí é o cosmos. Mas aqui a palavra grega é aion, não é cosmos. Quando a palavra fala aion, por isso que a tradução para século fica melhor. Século porque também aion é uma forma de falar sobre este século, sobre este mundo. Então, por exemplo, no século tal se vivia de tal forma. Eu estou falando do jeito de ser o mundo naquela época. Olha isso que interessante. O diabo quer que o ano de 2020 seja marcado por um aion de morte. Que este ano fique marcado pela morte, pela destruição, pelo problema econômico. Ele quer implantar que esse 2020 seja contado desta forma. E a pergunta que eu faço é: você vai se conformar com isso? Vocês estão entendendo isso? Ou seja, não se conforme com aquilo que a condenação, o sistema quer implantar. Oh, meu Deus, não sei se está muito complicado isso para você. Aqui o mundo, aqui é um sistema, um modo de pensar, um modo de agir, é um modo de ser. Ou seja, não se conforme do jeito que as trevas estão dizendo. Não se conforme com isso. Por isso eu acho lindo quando, em alguns aspectos, quando Samuel chega no final da vida e diz assim: eu não sei quanto a vocês, eu não sei o que vocês vão decidir. Nós temos o Egito, nós temos os povos aqui do lado, os deuses do Egito, os deuses dos outros povos. Ou seja, nós temos sistemas ao nosso redor. Eu não sei vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que Samuel estava dizendo? Se vocês querem seguir esse sistema, vocês fiquem à vontade. Eu não vou seguir. Isso não vai acontecer na minha vida. E isso não vai acontecer na minha família. Eu não me conformo com este mundo. Alguém diz aleluia para isso? Meu Deus, amados. E ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mais o quê? Transformai-vos. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho antes de entrar nessa parte. Eu estou agora do outro lado da moeda, o não perecer. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Como que você se conforma com este mundo? Quando você aceita as palavras que ele diz. De novo aqui volta a ideia das palavras. Você se conforma quando você aceita que você é pecador. Afinal de contas, você é um pecador mesmo, desgraçado. Não aceite isso, você não é. Jesus deu-te vida, amém?
E também não se conforme com as palavras. Eu não aceito, eu não sou isso, eu não sou isso. E ali ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A vida abundante, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, para que você tenha a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você não se conforme com este mundo. Deus quer que você não pereça. Deus quer que você experimente a vida abundante, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amados, queridos, deixa eu dizer algo para você. Deus tem uma vida abundante para você, e essa vida é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Resumindo, o que significa isso? Vida eterna. O que é o nome disso? Vida de filho de Deus. O que é o nome disso? Vida abundante. E como que eu alcanço? E como que eu faço com que isso se materialize na minha vida? Quando você então entende que você precisa colocar um fim nesse processo de condenação, e você precisa viver esse processo de vida eterna, a vida boa, perfeita e agradável. E como? Aqui você elimina as palavras, você não se conforma com as palavras, e aqui você tem revelação das palavras e implanta as palavras, recebe as palavras, declara as palavras. Queridos, a boa, diga assim comigo, a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, ou seja, diga, ou seja, a vida abundante é materializada, estabelecida, quando eu implanto palavras reveladas. Meu Deus. Queridos, é um sistema, é assim que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. Olha que coisa tremenda que você está ouvindo hoje aqui. E ali ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Por que ele diz isso? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que a sua mente, que a sua forma de mente aqui fala a forma de ver o mundo. Que a sua forma de ver o mundo não seja conforme as palavras da condenação, mas que a tua forma de ver o mundo seja conforme as palavras de vida eterna. Ele diz: transforme a sua mente. Tire da sua forma de pensar o sistema da condenação e pense sempre tão somente através do sistema de vida eterna. Queridos, se autoavalie hoje. O que você pensou durante o dia hoje? Está dentro desse sistema ou dentro desse sistema? Por exemplo, nós íamos fazer um culto drive-in hoje, né? Estávamos planejando fazer o culto drive-in. Eu dormi, acordei várias vezes, não várias, mas algumas vezes eu acordei escutando barulho de água na calha. E nós tínhamos dito que o nosso drive-in estava sujeito a condições climáticas. Se não estivesse chovendo, ia cancelar. Amanheci, né, para orar, para meditar, né, e me preparar para o culto, para esses cultos. E o barulhinho na calha. Aí a pergunta é: eu vou pensar de acordo com a condenação? Eu vou pensar como esse sistema aqui? Eu dei um exemplo ontem aqui no culto de jovens. Estava batendo papo com o Eliel também. Queridos, imagina que você tem um buraco, um poço. Certo? Você tem um poço. Você está lá dentro, perdido lá dentro. E de repente aparece uma corda. Imagina, você está desesperado para sair de lá. E aparece uma corda. Pum! E você aperta a corda assim. Você fica feliz, não fica? A corda da salvação. Não é verdade? A sua salvação está na corda?
Sim ou não? Sim, mas a corda não é... Você não vai subir pela corda? Sim ou não? A única forma de sair de lá não é pela corda? É. Então a salvação está na corda? Não. A salvação está aonde a corda está presa. Pegadinha. Se tiver alguém lá segurando a corda, de preferência puxando a corda, aí a corda é uma benção, né? Agora você cai de novo no mesmo buraco. Você cai de novo no mesmo buraco. E Deus fala para você: eu vou te salvar. Você vai esperar o que aconteça lá? O que você vai esperar que aconteça? Que caia de novo uma corda. E se a pessoa que jogou a corda não quer jogar a corda, quer te salvar de outro jeito? Queridos, cuidado como você pensa a vida. Porque o segredo não é a corda. O segredo é quem segura a corda. E quem segura a corda pode de repente usar outros métodos que não seja a corda. Você precisa pensar aqui. Muitos aqui iam pensar: eu vou morrer aqui nesse poço. Ou você vai pensar: preciso de uma corda. Aqui não. O meu Redentor vive. O meu Redentor é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. É Ele que me salva. Ele não perdeu. Eu não estou perdido. Eu sei que Ele está vendo. Eu sei que Ele me enxerga. Ele vai jogar corda. Ele vai me fazer flutuar daqui de dentro. Ele vai enfiar a mão lá e vai tirar. Eu não sei de que jeito, mas eu vou sair desse poço, porque eu não aceito as palavras de condenação. Eu não me conformo com a morte. Eu não me conformo com a doença. Eu não me conformo com a desgraça. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu penso a vida a partir desse sistema e não desse sistema. Pode subir, gente. Aleluia. Agora minha plateia, né, diminui aqui. Aleluia. Vou ter que pregar agora para trás assim. Né? Vocês estão entendendo esse negócio? Vocês estão entendendo isso aqui, amados? Amados, eu não sei se isso ajudou vocês, não está ajudando vocês. Amados, os dois sistemas. Quando você encontrar o teu vizinho, o teu colega sofrendo na mão do diabo, saiba que ele está vivendo dentro de um sistema. Voltando à história do Egito, povo no Egito. O povo no Egito estava também no sistema. Tanto é que quando eles estavam no deserto, eles continuaram pensando no Egito. Ah, cebola do Egito. Ah, não sei o que do Egito. Os pepinos do Egito. Estavam pensando, lembrando das coisas do Egito. Alguns reclamaram: por que nos tirou de lá? Queridos, o sistema, forma de pensar, forma de ver a vida. Amém? Você está ouvindo essa mensagem hoje? Amados, Deus está te convidando nesse dia, nesse ano, nesse atual século, nesse ano de 2020. Não se conforme com o que está sendo dito lá fora. Queridos, eu digo para você, queridos, Fazenda Rio Grande não vai piorar, o Brasil não vai piorar, essa pandemia não vai, eu não aceito isso não vai chegar na minha casa, isso não vai chegar na sua casa. Eu não sei se você crê, mas eu creio por você. Eu quero declarar: você não vai perecer por causa desse vírus. E eu digo mais: a sua salvação não é máscara, a sua salvação não é álcool gel, a sua salvação não é isolamento, a sua salvação não é a corda, a sua salvação é quem segura a corda. A tua salvação é Jesus, é Ele, é a palavra dEle, é nela que nós cremos. Eu não vou perecer. Pai querido, obrigado por esta noite, obrigado também pelo culto de manhã, o drive-in, obrigado, Senhor. Pai, nós abençoamos quem está nos vendo, declaramos uma semana de vitória, declaramos uma semana de abundância, declaramos uma semana de glória, declaramos proteção. Quero declarar: praga alguma chegará à sua tenda, você não será atingido, você tem a saúde divina na sua vida, no seu corpo, na vida da sua família. Eu declaro saúde sobre a sua casa. Mal nenhum chegará à sua casa. Eu abençoo o seu trabalho, eu abençoo o ir e o vir. Eu abençoo essa semana em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a igreja hoje e para sempre. Amém, amém, amém.
ama pra sempre. Não muda e não falha, me leva em frente. Nada vai me separar, ao teu lado quero estar. Me aceita como estou e me faz viver de novo. Eu pertenço ao teu amor, está comigo aonde for. E mais alto eu quero ir e viverei pra sempre em ti. Seu amor nunca acaba, me ama pra sempre. Não muda e não falha, me leva em frente. Nada pode me separar, ao teu lado quero estar. Me aceita como estou e me faz viver de novo. Eu pertenço ao teu amor, está comigo aonde for. E mais alto quero ir e viverei pra sempre em ti. E viverei pra sempre em ti. Teu coração é meu, eu vivo, meu coração é teu. Te sigo, teu coração é meu, eu vivo, meu coração é teu. Vou viver você. Vou viver você. Teu coração é meu, eu vivo, meu coração é teu. Te sigo, teu coração é meu, eu vivo, meu coração é teu. Vou viver você. Vou viver você. Viverei pra sempre em ti.